Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou Marília Anjos e no vídeo de hoje eu vim falar como eu entrei nesse universo da leitura e trazer dicas pra você que quer criar esse hábito ainda nesse ano de 2022, quer entrar 2023 aí já com o hábito feito, que é o de leitura. Mas antes de começar, eu quero pedir para você fazer todo aquele passo a passo do YouTube, né? Que é se inscrever aqui embaixo, deixar seu like, seu comentário, ativar o sininho de notificações, me seguir lá pelas redes sociais, todos os links importantes vão estar aqui embaixo. Antes de começar com as dicas, eu quero falar um pouquinho de como foi, de como eu me tornei uma leitora, né? Porque hoje eu me considero uma leitora, me considero uma pessoa que possui um acervo literário aqui atrás de mim. E muitas pessoas acham que eu leio desde criança, né? Que eu já cresci lendo, mas muito pelo contrário, eu não tinha um incentivo de leitura dentro de casa. Na questão do exemplo mesmo, de ver meus pais lendo, eu nunca tive isso. E durante toda a minha vida eu estudei em colégio público. E assim, no colégio onde eu passei o meu fundamental, era um colégio muito pobre em questão de livros, de biblioteca. E eles também não incentivavam a gente a leitura, era muito difícil ter essas coisas mais culturais, era só aula, 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 aula. E então lá eu também não criei nenhum tipo de vínculo de amor aos livros. E aí eu entrei no ensino médio. Quando eu entrei no ensino médio, eu tinha 14 para 15 anos e eu passei a estudar período integral. Mas também não foi aí que eu entrei nesse universo de leitura, tá? Mas como a gente já estava ali no caminho para o Enem, a gente tinha algumas leituras obrigatórias que eu confesso que eu fiz quase nenhum. Eu li um ou dois livros, assim, no máximo, no máximo. Mas durante essa fase, né, de ensino fundamental, eu via minhas tias de vez em quando indo na biblioteca municipal aqui da minha cidade e eu resolvi ir também fazer o meu cadastro. Foi a primeira vez que eu tive acesso a tantos livros, né? Isso eu ainda estava no ensino fundamental, gente, eu não tinha entrado no ensino médio ainda. E quando eu fui na biblioteca, eu peguei um livro que eu lembro até do título, que é a Verônica Decide Morrer, não lembro do autor, mas é um livro nacional. E eu lembro que eu fiquei completamente viciada naquele livro. Eu li ele muito rápido, né, para uma pessoa que nunca tinha lido, e eu lembro que eu li várias vezes, várias vezes. Quando a gente ia na biblioteca aqui da minha cidade, eles te davam um livro, né? Você podia escolher até 3 livros para levar para casa e você podia passar 7 dias com ele. E eu lembro que eu peguei esse livro várias e várias vezes, porque eu queria ler, reler de novo, reler de novo, reler de novo. E depois eu lembro que eu peguei A Festa. A Festa não é esse que tá saindo por aí agora, que tem até tipo um alce na frente, não. É um livro mais antigo. Eu não lembro quem é o autor, não lembro nem da capa, eu só lembro do nome, A Festa. E aí parou. Depois desses 2 livros eu não lembro de ler mais nada. E aí eu entrei no ensino médio. Na biblioteca da escola que eu estudava, ele tinha um acervo grande, um acervo bonito, assim, não era enorme, mas era um acervo considerável, né? E aí também não me interessei para ler, até que surgiu 50 Tons de Cinza. Sim, gente, o que me tornou leitora foi 50 Tons de Cinza, porque apesar de já gostar de algumas séries de filmes, eu gostava muito de Harry Potter, mas não tinha chegado a ler nenhum livro. Eu gostava muito de Crepúsculo, mas eu também não tinha chegado a ler nenhum livro. Mas foi 50 Tons de Cinza que me deu um empurrãozinho, porque eu lembro que quando saiu 50 Tons de Cinza, quem me disse foi uma prima minha. Eu peguei o livro para ler, né, a versão PDF da tradução de outras pessoas, não era nem a tradução oficial, e eu devorei, gente, eu devorei, mas imagina, né, adolescente, lendo um conteúdo mais adulto, então a gente meio que, pum, né, dá uma explosão na cabeça, e eu viciei uma amiga minha, tanto que a gente, quando ia se conversar, a gente conversava por e-mail, a gente que vergonha. Mas era, gente, li tudo e fiquei apaixonada. E aí parei, né? Saí do ensino médio, comecei a fazer outros cursos. E aí chegou 2019, foi quando eu sentia falta de ler, eu sentia falta da sensação que os livros me causavam e eu coloquei como meta ler mais. Então, em 2019 eu ainda li bem pouquinho, mas eu li alguns livros, mas em 2020 eu falei, não, chega, eu quero ler, eu quero me tornar uma leitora, eu quero ter minha biblioteca, eu quero. E foi.
eu bati o pé, disse que eu queria e assim eu fiz. Então, desde 2020, sigo fielmente na leitura. Tem meses que eu leio mais, tem meses que eu leio menos, tem meses que eu leio muito, tem meses que eu não leio nada. E assim tá tudo bem, já falei demais. Agora eu vou para as dicas. Separei aqui algumas dicas para dar para vocês. A primeira dica é: separa de 10 a 15 minutos do teu dia, todos os dias da semana, por pelo menos um período aí de 21 dias, né, que é o que os estudiosos, né, dizem que é o necessário pra gente criar um hábito. Vocês já estão cansados de ouvir isso, né? Mas para criar um hábito, a gente precisa ter constância. E ter constância é fazer isso todos os dias, pelo menos um pouquinho. Eu indico começar com um pouquinho mesmo, de 10 a 15 minutos, porque você está no estágio inicial, então assim, você tem que ler aos poucos, ler devagar, não tornar um intervalo de tempo que é para ser prazeroso em uma obrigação. Segunda dica, escolha um livro baseado no seu gosto. Como assim, Marília? Se você gosta muito de filmes de romance, leia um romance. Não adianta você querer pegar um livro que tá super hypado ou que todo mundo tá falando se ele não é do seu estilo. Então, eu até indico você começar lendo um romance mais simples, mais leve, porque geralmente é o que faz a gente querer saber o que é que vai acontecer. E para essa dica, no caso, eu tenho uma indicação que eu começaria, né, se fosse você, a seleção, porque é um livro muito gostoso de ler, foi um livro muito rápido. Eu lembro quando eu fiz essa leitura, eu fiquei completamente apaixonada, já comprei o 2, o 3 e li logo em seguida. Então, assim, ele é fininho, tem 300 e poucas páginas, é uma linguagem muito simples, muito clara, então ele é muito fluido. Então é um livro que eu indico para você começar. A terceira dica, ela meio que se completa com a primeira, mas é um pouquinho diferente. Você vai no seu programa aí de streaming, né, Netflix, Amazon ou HBO, enfim, vai lá ver o seu filme favorito, um filme que você ficou completamente apaixonada e obcecada e assistiu 10 mil vezes. Você vai no Google e pesquisa livro do filme tal. Se tiver esse livro, eu já indico que você comece a ler por ele. Por quê? Você já vai estar familiarizado com o ambiente, com os personagens, com a atmosfera do filme, né, no caso. Então o livro, ele vem para complementar, para te entregar mais detalhes que no filme não foi posto, tá entendendo? Isso faz com que você queira saber mais a fundo detalhes da história. Quarta dica, não escolha livros enormes, né? Os famosos calhamaços, porque, gente, não dá. Não dá. Se você está iniciando nesse processo de leitura, o que você tem que fazer é tentar enganar seu cérebro. Quando você pega um livro mais fino, de 200, 300 páginas, e vai ler de 10 a 15 minutos por dia, você vai levar em torno aí de 1 a 2 semanas para finalizar esse livro. Se você pegar um calhamaço de 700, 800, até 1000 páginas, esses 10 a 15 minutinhos, você vai ler muito pouco. Então eu acho que uma boa forma de enganar nosso cérebro é ler livros mais fininhos, mais curtinhos, porque você vai dando aquela sensação de quantidade. Porque você vai terminar mais rápido, o seu cérebro vai ficar satisfeito, não vai ter aquela frustração de passar muito tempo no livro, que é outra coisa que comigo acontece bastante. Eu acabo perdendo o interesse facilmente quando eu demoro muito para concluir uma leitura. Então, se eu pego um livro e eu tô passando mais de um mês para finalizar ele, eu vou perdendo o interesse e eu não quero voltar a ler. Então, eu opto por livros mais finos, leio livros mais grossos, né, de 600, 700 páginas, já leio porque eu já tenho um fluxo de leitura um pouco mais avançada. Então, eu consigo ler calhamaços em 4, 5 dias se eu ficar focada. Mas, enfim, se eu fosse você, eu começava por livros mais fininhos. Quinta dica, não tenha medo de abandonar um livro. Eu sofri muito porque eu não colocava essa dica em ação, mas depois que eu comecei a colocar, girou a chavinha, gente. Eu comecei um livro que ele tá até aqui na minha estante porque eu quero dar uma chance para ele mais no futuro. Então eu comecei a ler esse livro e ele não tava rolando pra mim, não tava rolando. E eu disse,
vou abandonar agora porque talvez eu esteja no momento errado para fazer essa leitura. Então, futuramente eu posso ler e eu ter uma experiência completamente diferente do que eu não tive. Então, às vezes é bom você saber a hora de parar, abandonar e futuramente, se você quiser dar uma chance para ele, ok? Se não, bola para frente. Tem vários livros disponíveis no mundo para você ler. São inúmeras quantidades. Então, não se prenda a um livro só. E é sempre bom lembrar que a leitura, ela é um momento de prazer, gente. Ela não é um fardo, ela não é uma obrigação, é só um momento para você desconectar a sua cabeça do mundo onde a gente está vivendo e entrar em outra história, entrar em outro universo, meio que se desconectar desse mundo, né, de tudo que está acontecendo. Sexta dica, e talvez alguém venha me criticar por conta disso, mas você não precisa ler clássicos para se tornar um leitor. Muito pelo contrário, gente, você leu qualquer coisa, você é um leitor, tá? Seja livros em versão física, seja em e-book, seja audiobook, seja Wattpad, seja HQ, seja revista, você é um leitor, seja jornal. Então, assim, gente, tudo que você ler, você é um leitor. Então, você não precisa ficar, meu Deus, eu tenho que ler Shakespeare, eu tenho que ler Jane Austen, eu tenho que ler Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade. Você não precisa ler isso, óbvio, né? Se você quiser, você lê. Mas você não precisa começar por eles. Você pode pegar livros mais fáceis, com a escrita mais fáceis. Esses clássicos, né? Geralmente eles têm uma linguagem mais difícil, mas é bom dar uma chance. Mas não precisa começar por eles, você pode começar pelo que você quiser. Então, e a sétima e última dica é para todas as pessoas que não têm tempo ou que têm uma rotina mais corrida, que têm filhos ou que estuda e trabalha, não tem como carregar um livro, não tem como andar com o livro para cima e para baixo, que é utilizar, né, audiobooks. Hoje em dia já várias plataformas disponibilizam esse tipo de arquivo, né, de livros. Então você coloca lá o livro que você quer ler, coloca em audiobook, coloca no fonezinho de ouvido. O trajeto que você tem para ir do trabalho para a faculdade, você utiliza esse tempo que você não tem um livro ali em mãos ou que você ficaria olhando pela janela ou dirigindo, coloca no sonzinho, coloca no fone e já coloca para ir escutando os audiobooks. E, gente, ó, chavinha, quando você tiver um tempo, aí você vai lá na versão física e lê. Mas assim, se vocês forem escutar livros acima de 18 anos, coloquem baixinho e no fone de ouvido, porque o seu coleguinha do lado pode escutar. Então, assim, né? Vamos manter a descrição. E era isso, gente, para o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me diz aqui embaixo quando foi que você se tornou leitor, se você se lembra, né? Qual foi o primeiro livro que você leu que deu o estalinho de nossa, eu quero ser uma pessoa leitora. E é isso novamente. Um beijo enorme para vocês. Até o próximo vídeo e tchau!